Você está cansado de errar questões sobre organização política administrativa do Estado, né? Como é que funciona o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Estadual e Federal? Fique aqui com a gente que a gente vai ver sobre bens da União, veremos um pouco sobre as competências. Ao longo dessas aulas, você sairá sem dúvida alguma. Fica comigo. Estamos mais uma vez aqui neste projeto, nessa aula, neste curso gratuito de questões para a Polícia Militar do Distrito Federal. Se você está estudando para outro concurso, seja ou não de carreiras policiais, você poderá aprender muito com as nossas aulas. Então se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para que você fique sempre sabendo que está tendo uma aula naquele exato momento. As aulas são diárias. Todo santo dia o Soma se preocupou em trazer um conteúdo para você. No tema de hoje, iremos versar sobre organização político-administrativa do Estado. Afinal, professor, o que é a organização político-administrativa do Estado? É como o Estado aqui estamos falando como um todo, tanto a União, como os Estados-membros, como os municípios, irão regular as suas atividades, irão exercer as suas atividades e as suas competências, perfeito? Vamos começar com uma questãozinha bem tranquila, que é sobre a forma de Estado, de forma de governo, sistema de governo no Brasil. O Brasil adotou, respectivamente, a federação, o federalismo, o presidencialismo e a república. B, república, presidencialismo e federação. C, a federação, a república e o presidencialismo. E letra D, república, federação e presidencialismo. Então nós estamos procurando aqui qual foi a forma de Estado, qual foi a forma de governo e qual o sistema de governo adotado no Brasil. Gente, vamos pegar então a República. A República, ela se dá... Calma aí, vamos anotar, vamos pegar outra canetinha. A República se dá pela divisão de competências. Mais ainda, por uma autonomia dos Estados-membros e a federação, né? Opa, o professor puxou na República, né? A gente está falando de federação, mas a federação, ela é o que, afinal? Deixa eu só arrumar essa setinha para a gente não ficar em dúvida, tá? Estamos falando da federação. E afinal, o que é a federação? É uma forma de Estado, uma forma de governo ou um sistema de governo? A federação é uma forma de Estado. Então a gente já corta tudo que não começa com federação. Perfeito? Vamos passar então, né? Ó, federação A tem e a C tem. Vamos falar então do presidencialismo, ok? O que é o presidencialismo? O presidencialismo, meu querido, é um sistema de governo pelo qual vigora a separação entre executivo e legislativo, perfeito? Cada um no seu quadrado. O presidencialismo tem como uma outra característica o acúmulo de funções por parte do chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, de funções de Estado e funções de governo, ok? É a chefia de Estado e a chefia de governo. No Brasil a gente tem também a chefia da administração pública. Professor, se não for o presidencialismo, seria o quê? Aí estaríamos diante do parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente ele fica responsável somente pela chefia de Estado e o parlamento, que no caso ele é representado pelo primeiro-ministro, pela chefia de governo. Ok? Professor, você falou um pouco sobre autonomia, né? Sobre separação dos poderes. Me explica um pouco mais sobre isso. É que no parlamentarismo,
tanto o presidente poderá depor o Congresso, ou seja, acabar com o Congresso, quanto o Congresso poderá tirar o presidente do poder. Já no presidencialismo, não. Ado a ado, cada um, né? Cada um no seu quadrado. Então, o presidencialismo, ele é o sistema de governo. Um sistema de governo sobre o que é a forma de governo que nós sabemos que é a república. Vamos marcar de verde, então, a nossa resposta correta antes de falarmos sobre a república. O que é a república? A república é um sistema, ok? Um sistema não, perdão. É uma forma pela qual nós teremos as eleições e teremos a responsabilidade do governante por seus atos e teremos também a prestação de contas. Qual que é, né, o sistema antagônico, melhor, a forma antagônica da república? É a monarquia. Por quê? Porque na monarquia não tem responsabilização, não tem eleição e não tem prestação de contas. Todas essas são formas da república. São formas da república. Perfeito? 2. No que se refere aos bens da União, assinale a alternativa incorreta. Então, queremos aqui a incorreta. A. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, todas as ilhas fluviais e lacustres, os recursos minerais, inclusive do subsolo, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, queremos quais desses itens aqui não pertencem à União. As terras devolutas são aquelas terras sem dono, ok? São terras que elas não pertencem a ninguém, mas aqui temos uma exceção, as indispensáveis à defesa da fronteira. Se ela é indispensável à defesa da soberania, à defesa da federação, obviamente ela será um bem da União. E se ela não for da União, professor? Se elas não forem da União, elas serão dos Estados. Elas serão dos Estados, mas nenhuma terra devoluta, indispensável à defesa da fronteira será do Estado. Ok? Todas as ilhas fluviais e lacustres, olha, aqui está o nosso erro. Por que, professor? Porque aquelas ilhas fluviais e lacustres, que forem sedes de municípios, não serão bens da União. Perfeito? E isso, o próprio artigo que versa sobre os bens da União, o artigo, já para vocês colocarem aí na prova no resumo de vocês, o artigo 20 da Constituição Federal diz que as ilhas fluviais em que forem sede de municípios não serão da União. Ela também fala que serão da União aquelas ilhas que banharem mais de um estado, que fazem fronteiras com outros países, essas sim serão da União. E temos no artigo 24 que versa sobre os bens dos estados que serão dos estados, todas aquelas ilhas que não sejam da União. Então, a própria Carta Magna nos traz que nem todas as ilhas serão da União. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, perfeito. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, perfeito. Tudo lindo. Simas, governador de Vitória, notando a capacidade que a capital possuía para ser um polo portuário, resolveu dar início a um processo licitatório para a exploração de um porto. Ao consultar a assessoria jurídica do Estado, Simas deveria ter sido informado que... Então temos aqui um governador, né, o governador de Vitória, terra muito boa, muito bonita. Ele viu ali um potencial para dar uso de um porto, né, para explorar um porto, e falou assim, olha, quero construir um porto. E aí?
E aí? Ele deveria ter sido informado pela assessoria jurídica que a exploração de portos, direta ou mediante autorização, é competência privativa da União e assim não merece prosperar? Que a exploração de portos, direta ou mediante autorização, é competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal, portanto merece prosperar? A exploração de portos, direta ou mediante autorização, é competência exclusiva da União, dessa forma não merece prosperar? Ou a exploração de portos, direta ou mediante autorização, é competência comum da União, Estados e Distrito Federal, portanto merece prosperar? Se você tiver visto as nossas aulas, você já cortaria algumas aqui, tá? Por quê? Porque a gente sabe que, vamos achar aqui, que competência privativa é uma competência legislativa e não administrativa. Ok? Você também saberia, vamos ver se tem alguma competência concorrente aqui. Competência concorrente também é legislativa. Então não tem como falar em exploração de portos, porque ele não está falando para legislar sobre portos, mas sim sobre explorar portos. Quando a gente fala de exploração de algo e não de legislar sobre a exploração, nós estamos falando de competências administrativas. Então elas poderão ser ou exclusivas da União, ou elas poderão ser exclusivas do município ou comum. Então, se aqui não tem comum, vamos ver se tem mais alguma. Competência comum. O que você poderia estar em dúvida, então, é da C e da D. A única possibilidade de dúvida aqui seria entre C e D. E qual que é a resposta, professor? A resposta correta é a letra C, perfeito? Por força do artigo 21 da Carta Magna. Bora que a gente está devagar demais. Vamos aquecer. A União não intervirá no Estado e no Distrito Federal, exceto para a defesa de prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção de desenvolvimento de ensino, saúde e segurança pública, autonomia municipal e sistema representativo. Professor, de onde você tirou isso? São chamados princípios constitucionais sensíveis do artigo 34 da Constituição Federal. Estes princípios, eles, caso desrespeitados, farão jus a uma intervenção da União. Você tem que lembrar uma coisinha aqui, intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Já anota aí que não existe intervenção em municípios. Não pela União, obviamente. Aí um estado sim poderá intervir em município. Mas a União não intervirá diretamente em município. Perfeito? Legal. Legal, isso a gente aprendeu. Professor, e quais são os princípios constitucionais sensíveis? A prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento de ensino, ok, saúde, ok, segurança pública, não, autonomia municipal, ok, sistema representativo, ok. Então, a incorreta é a letra B. Opa. Aqui, ó. O professor esqueceu de tirar o não. Ignora. A correta é a letra B. Mil perdões, tá? Mil perdões, professor. Vacilou nessa, mas eu espero que você perdoe. Vamos lá. Sobre os Estados-membros, assinale a alternativa correta. Possuem capacidade... Oh, meu Deus! Possuem capacidade de auto-organização e auto-legislação. A auto-organização traduz-se na elaboração de sua lei orgânica. B. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei própria da Assembleia e não poderá exceder 75% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. C. A posse de governador e vice-governador ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente.
E D, o subsídio do governador funcionará como teto remuneratório no âmbito do Poder Executivo Estadual, abarcando inclusive os procuradores estaduais. Aqui estamos procurando a resposta correta. Possuem capacidade os Estados-membros de auto-organização e autolegislação? Possuem. A auto-organização traduz na elaboração de sua lei orgânica? Não. Sua Constituição Estadual. B. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei própria de Assembleia e não poderá exceder 75% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Dos deputados federais. A posse de governador e vice-governador ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente? Por incrível que pareça, essa é a resposta correta. Mas, professor, é dia 1º, eu lembro, eu participei. Então, esta regra aqui já está na Constituição e valerá a partir de 2026. Mas está assente na Constituição Federal, perfeito? Posse de governador a partir de 6 de janeiro. O subsídio de governador funcionará como teto remuneratório do Poder Executivo Estadual? Ok. Abarcando inclusive os procuradores estaduais? Não. Os procuradores estaduais se sujeitarão ao teto do STF, é um percentual do teto do Supremo Tribunal Federal. No que se refere aos territórios, assinale a alternativa correta. Os territórios, como entes, possuem autonomia política. A criação de um território ocorrerá mediante emenda à Constituição Federal. Os territórios farão jus à eleição de deputados federais, no entanto, não farão jus à eleição de senadores. Os governadores dos territórios serão eleitos a cada 4 anos, podendo ser reeleitos somente por igual período. Muito interessante, nós falaremos sobre os territórios. Os territórios, também chamados de autarquias territoriais, são entes criados por meio de lei complementar, ok? Por meio de lei complementar, que serão custeados pela União. É por isso que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal chama-se TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A União poderá, sim, criar um território, e é sobre ele que falaremos agora. Eles possuem autonomia política. Isso é a mesma coisa de dizer um território é um Estado membro. É um membro da federação? Não. A Constituição, ela nos traz União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então não há que se falar Estados, Distrito Federal e municípios. Não há que se falar em autonomia política, mas somente de autonomia administrativa. Perfeito? A criação de um território ocorrerá mediante emenda à Constituição Federal? Não. Ela ocorrerá mediante lei complementar. Os territórios farão jus à eleição de deputados federais, no entanto, não farão jus à eleição de senadores. Muito interessante, esta é a resposta correta e é verdade, tá? É verdade. Por quê? Porque o território federal ele terá sim uma participação no gerir político da federação, ele poderá, é um número fixo, não é igual aos outros estados, que baseia-se na população, ok? Quantos serão os deputados dos territórios? 4. 4 deputados federais. Só 4, professor? Só 4. 4 deputados federais. Então, professor, eles não farão jus à eleição de senadores? Não. E por quê? Porque o Senado não é a casa do povo. O Senado é a casa dos estados. E o território não é um estado membro. Então, ele não terá
membros no Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a Casa do Povo. E o Senado Federal, Casa dos Estados. Os governadores do território serão eleitos a cada 4 anos e poderão ser reeleitos somente por igual período? Por incrível que pareça, não. Ele será indicado pelo presidente da República. Deverá ser aprovado pelo Senado Federal em voto secreto. Interessante, né? Todo esse rito que o território e os governadores do território serão escolhidos, assemelha-se muito a algo que você já conhece, né? Que é a autarquia. É bem parecido. É bem parecido, por quê? Porque é justamente uma autarquia territorial. No que se refere aos municípios, assinale a alternativa correta. A lei orgânica do município deverá respeitar a Constituição Federal, no entanto, poderá ser contrária à Constituição Estadual em razão do princípio sensível da autonomia municipal? Não, deverá respeitar tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 50% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores. Está errado. Não poderá gastar mais de 70%. Olha que rombo. 70%. O total gasto com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Perfeito. Perfeito, essa é a opção correta. E o presidente responderá por crime, o prefeito responderá por crime de responsabilidade quando o município exceder os limites de gasto pelo Poder Legislativo. Ah, come on, né? Não faz menor sentido. Quem responderá por crime de responsabilidade? O presidente da Assembleia. No caso, presidente da Assembleia. Perfeito que na verdade não. Câmara, Assembleia é Estado. Câmara, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Câmara Federal e Senado Federal. Tá vendo? Já era uma confusãozinha, ainda bem que o professor arrumou aqui na hora. 8. O prefeito de Poços de Caldas, após briga de trânsito, acertou um cidadão com 3 tiros, levando-o infelizmente a óbito. É correto afirmar que o prefeito não se sujeitará ao tribunal do júri? Epa, professor, eu me lembro bem quando eu aprendi sobre o tribunal do júri. E eu lembro bem que ele é soberano. Eu lembro bem. Então você se lembra que lá estava escrito, né? Que lá estava escrito na sua aulinha que o STF, cadê minha canetinha verde? Como é jurisprudência, a gente coloca de verde, que o STF já decidiu que o tribunal do júri não se aplica a foro previsto na CF. Lembra-se disso? É claro que você se lembra. E aí, professor, então o prefeito tem foro? Tem sim. Ele responderá perante a Tribunal de Justiça. Perfeito? Tornando essa questão corretíssima. Para a gente terminar nossa aula de hoje, a Constituição do Estado não poderá subordinar a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Estado à prévia aprovação pela Assembleia Legislativa. No entanto,
poderá condicionar a destituição por deliberação de maioria absoluta na forma de lei complementar. Perfeito, isso também é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E por que, professor, aqui não existe assimetria? Né? Não deveria existir, então, uma simetria entre Estado e União? Olha só, por que não vai haver essa simetria? Porque a própria Constituição, em seu artigo 128, já versa sobre isso. Então, se a própria Constituição cuidou em versar sobre esse assunto, não cabe falar aqui em princípio da simetria. Meus queridos, meus cheirosos e meus tudo de bom, a aula de hoje ela foi mansa, né? Ela foi calma, porque a organização política administrativa do Estado exige um pouco mais de parcimônia. Nós iremos continuar a falar sobre esse tema na terça que vem. Por quê? Porque é uma aula extensa, ok? É uma aula extensa e nós falaremos sobre as competências exclusivas, privativas, concorrentes e comuns, ok? Então, eu tenho, tá? Não sei se vocês utilizam flashcards. Eu tenho um sistema de treino para você decorar essas competências por meio de flashcards. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, que eu envio para você gratuitamente, com todo o carinho do mundo. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.